No autismo, a capacitação médica e dos profissionais é urgente e essencial. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou a doutora Lil, eu sou neuropediatra, PhD em neuropediatria, e é com muita alegria que eu já dei inúmeras palestras no Brasil falando sobre autismo para médicos e para profissionais. E eu estou aqui ao lado do Fred, né, Fred? Olá, doutora Lil, você que está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma satisfação ter vocês conosco. Eu sou Fred Veloso, psicólogo diretor no Instituto Bora Brincar, pós-graduado em autismo pela UFMG, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa importância de que nós, profissionais que atendemos crianças, possamos nos capacitar, especialmente quando a gente fala do tema autismo. Quero começar, doutora Lil, perguntando para você que a gente vê, assim como há um tempo atrás surgiu uma pandemia de Covid e a gente não sabia o que deveria ser feito e rapidamente são produzidos estudos, de uma maneira semelhante a gente vê no autismo o aumento da prevalência. O aumento da prevalência gera um aumento nas publicações, a gente vê mais e mais profissionais procurando conhecer aquilo que a neurociência diz, aquilo que a ciência tem publicado. Você acredita que é através da formação que nós teremos mais médicos capacitados que possibilitarão um acesso de maior qualidade nos serviços de atendimento relacionado ao diagnóstico e às intervenções no autismo? Com certeza, eu falo que assim, eu procurei me capacitar, eu procurei correr atrás, estudar, e aqui a gente vai responder algumas perguntas que eu, durante tantos anos, venho ouvindo dos médicos, dos pediatras, dos profissionais, para que vocês aí possam entender o que, é que tem de mais novo na neurociência, nas publicações científicas sobre autismo. E essa questão da capacitação, ela gera uma mudança de nível, não é, Fred? Então é muito legal porque eu senti na minha vida, assim, antes de eu me capacitar profissionalmente, depois de eu me capacitar profissionalmente, o quanto que a gente consegue oferecer aquele cuidado que o nosso desejo almeja, porque eu como médica, como profissional que cuido de crianças, eu preciso de cuidar bem dos meus pacientes. E então eu tenho uma vontade, um desejo de cuidar bem. Mas se eu não tiver a evidência científica, se eu não me envolver nos conhecimentos e não me atualizar, eu não vou conseguir oferecer o que tem de melhor. E igual você falou, a prevalência está tão alta que a gente precisa de muitos, muitos médicos capacitados para cuidar dessas crianças. Ô, doutora Lil, e a gente acaba vendo, né, que existe em vários transtornos, mas aqui a gente está falando sobre o autismo, uma banalização dos diagnósticos, né? Então, se a criança é tímida ou se a criança quer muita coisa do jeito dela, também o adolescente, o adulto, aí é autismo, né? Como se fosse uma moda. Existe de fato uma banalização do diagnóstico e a solução seria estudar mais, ter acesso àquilo que a ciência diz? No autismo, existe uma banalização do diagnóstico do autismo e existe também um subdiagnóstico de autismo. Então, nós temos que combater os dois lados. Como que a gente combate isso? Com estudos científicos, com conhecimentos, com capacitação dos profissionais. Então, a gente entender que não é porque é tímido, não é porque anda na ponta do pé, não é porque balança a mãozinha, não é porque tem uma rigidez que tem autismo. E, por outro lado, a gente também não deixar perder na nossa prática do dia a dia aquela criança que tem risco de autismo ou que tem autismo, porque a cada 36 crianças que estão passando aí pelos médicos pediatras que fazem puericultura, uma tem autismo e mais de uma tem transtorno de desenvolvimento ou tem algum sinal de atraso. Então, atenção. Não a banalização, para também não ser essa coisa indiscriminada, assim, esse menino é assim, ele tem autismo. Tem critérios específicos para a gente dar o diagnóstico de autismo, e é isso que a gente fala na capacitação. E também não ao subdiagnóstico, porque assim as nossas crianças agradecem. Procure aprender e procure compartilhar esse conteúdo aqui, para que a gente alcance mais e mais crianças. É interessante, né, que você diz que existe uma grande fila, então, para que a gente tenha acesso ao diagnóstico feito de uma maneira precisa, não apressada, o quanto que a gente também tem dificuldades em relação ao acesso às terapias. Então, para organizar essa fila, que nenhuma criança fique para trás,
por ter autismo, que nenhuma criança passe despercebida por apresentar sinais de risco para o autismo. É o pediatra formado que pode organizar essa fila? Sim, hoje a gente tem uma legislação que o pediatra que cuida das crianças, que entende as crianças, a gente fala do pediatra, mas tem também o médico de saúde da família. Então, ele que vai acompanhar a criança lá, desde a consulta pré-natal, logo na sala de parto no nascimento e depois nas consultas de puericultura, né, Fred? E aí, esse médico pediatra, ele tem que dominar as técnicas de triagem do autismo e de diagnóstico do autismo. E segundo a lei 3.438, aquela lei de 2017, que orienta que hoje é lei que o desenvolvimento tem que ser formalmente avaliado, essa lei também descreve lá que um médico que é capacitado, que tem domínio dos conhecimentos, ele pode dar o diagnóstico e deve dar o diagnóstico. O médico tem que saber e tem que dar o diagnóstico para essa família, exceto aqueles casos que geram dúvidas, que o médico ainda acha que precisa ouvir a opinião do especialista. Claro que existem, assim como até na asma, né? O pediatra acompanha as crianças com asma, mas tem aquele caso que tem que ir para o pneumologista. Mas, no geral, diante de tantas crianças hoje, é o médico pediatra que capacitando-se, que entendendo, que adquirindo experiência, que aprendendo com pessoas que também já têm a expertise, que vai conseguir dar o diagnóstico e cuidar dessas crianças a tempo. Ô, doutora Liu, isso é tão legal, né, que a gente tem visto na capacitação que você oferece, os seus alunos relatando o quanto que a sua experiência partilhada, os seus conhecimentos divididos, multiplicados, né, tem facilitado a atuação profissional, tem transformado a atuação profissionais desses médicos. Mas referente a evidências, que estudo que você pode citar para a gente que o pediatra pode sim dar o diagnóstico equiparado, em pé de igualdade ao especialista? Tem um estudo que foi publicado em 2023 na Pediatrics. Então, 2023, Pediatrics, que é um jornal de alto impacto internacional, publicou um estudo científico falando que médicos que são capacitados têm um índice de assertividade alto para dar o diagnóstico de autismo. Então, foi muito legal que esse estudo ele avaliou, né, um número significativo de profissionais que estudaram sobre o autismo, tanto a triagem quanto as etapas para o diagnóstico, que devem seguir o DSM-5-TR e que tem, então, todas as etapas para a gente não fazer um diagnóstico apressado e nem fazer um diagnóstico equivocado. E observou-se o índice de assertividade, e a assertividade foi realmente elevada. Então, quer dizer, esses médicos que foram capacitados vão conseguir ajudar muito mais crianças, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer, através da formação dos profissionais, alcançar mais e mais crianças e transformar a vida dessas crianças, que por enquanto, né, Fred, vão passando despercebidas, só vão ser vistas depois de 3, 4 anos, porque o diagnóstico, tanto no Brasil quanto no mundo, ainda é muito tardio, e no momento que a gente perdeu, então, aquela elevada neuroplasticidade, que se tivesse tido intervenção a tempo, poderia realmente adquirir muito mais habilidades essa criança. Ótimo. Ô, doutora Liu, afinal de contas, então, o médico ele tem muitos desafios, barreiras a serem transpostas na sua consulta. Porque, né, no meu entendimento, por tudo aquilo que nós temos discutido, conversado aqui e com você que nos acompanha, como que o médico, doutora Liu, ele pode, então, integrar uma identificação de riscos o quanto antes, o início da intervenção a tempo que a janela não se feche, acolher e orientar a família e, ao mesmo tempo, dar um diagnóstico assertivo, lembrando que, em alguns casos, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, né, deve ser convocado para esclarecer condições médicas. Então, a minha pergunta é: frente a tantos desafios, o que é que seus alunos têm relatado em relação a possibilidades? Ô, Fred, está tão legal porque assim, os alunos têm falado o quanto que a capacitação, o aprendizado, a partilha e as discussões, né? Porque, por exemplo, nas capacitações que eu faço, tem discussões de casos clínicos, discussão de diagnósticos diferenciais, discussão de artigos científicos. Então, os médicos têm dado um feedback tão maravilhoso, eu estou tão feliz, falando o quanto que isso transformou a prática deles no dia a dia, sabe? O quanto que agora eles têm mais segurança, até médico de pronto atendimento, de pronto-socorro,
quanto que agora tem mais segurança em identificar quando uma criança tem sinais de transtorno de neurodesenvolvimento, porque às vezes aquela criança só vai no médico quando ela está doente, ela não vai mais lá no pediatra para fazer a consulta no geral. Então, o conhecimento que todos os médicos têm que saber, então eu estou muito grata, muito feliz pelo retorno positivo. A gente sabe, né, você falando aí de identificação de sinais, o quanto que o MChat é uma ferramenta importante para que a gente possa fazer isso com assertividade, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é relatado em relação às principais dificuldades na aplicação deste questionário. Assim, o que o médico enfrenta em relação a ouvir a família, fazer com que a ferramenta seja aplicada da melhor maneira, observar de maneira simultânea aquela criança que está ali no consultório, não só no consultório, mas também em outros serviços de saúde. Então, vou aproveitar para fazer duas perguntas numa só. E quando o médico encontra sinais de risco numa criança que foi ali por um outro motivo, qual deve ser a conduta? O que eles relatam para você? É interessante que muitas situações eu estava atendendo crianças, ensinando meus alunos da faculdade de medicina, e a criança veio porque estava resfriado, porque estava com uma dor na barriguinha, e ali eu identifiquei que essa criança tinha sinais de autismo. E assim a gente conseguiu transformar a vida dessas crianças. Então, o que eu clamo hoje para que os médicos prestem atenção nessa questão do aumento da prevalência. Hoje a prevalência é uma criança para cada 36, segundo o CDC. Então, a criança que está indo aí no consultório para avaliar a dor na barriga, a febre, a dor de cabeça, o vômito, o narizinho entupido, a garganta inflamada, ela também precisa de ter esse olhar amplo, porque muitas vezes é só essa consulta que ela está buscando um médico. E é ali que a gente consegue, claro que não é o objetivo na consulta de urgência, fazer uma triagem completa, mas você sabendo e você entendendo, dominando os conhecimentos, você vai conseguir identificar muito mais rápido e depois vai marcar um outro momento para fazer uma avaliação formal do desenvolvimento dessa criança. Então, isso é muito importante, não deixar perder essas crianças, organizar bem esses atendimentos, acolher a família e dar suporte. Excelente. Ô, doutora Liu, e aí a gente passando aqui, né, dos sinais de risco para o autismo, da aplicação formal de instrumentos que têm sua validação científica, a gente chega também nos desafios em relação a dar o diagnóstico, que você citou aqui que o pediatra formado, ou seja, que tenha uma formação, que foi capacitado especificamente em relação àquele transtorno, pode também dar o diagnóstico. No momento do diagnóstico, imagino eu, que são muitas incertezas, tanto em seguir, né? Eu vi esses dias um comentário de uma pessoa dizendo assim, mas está lá no DSM, é só seguir os critérios diagnósticos, como se fosse assim, olha, eu vou ler, olha a criança e enfio uma verdade, um discernimento goela abaixo lá na família. Eu queria que você contasse para a gente, assim, os desafios que o médico, né, tanto na sua prática, quanto também na sua prática de professor, ao formar outros médicos, o que eles relatam, assim, em relação aos desafios, tanto na comunicação do diagnóstico, sendo feito de maneira humana, como também em discernir, né? Porque embora está ali no DSM, a gente vê que a prática clínica, quando que a gente pode confundir autismo, TDAH, um transtorno específico da fala, uma baixa em relação aos estímulos que podem trazer prejuízos na interação. Então, o que você pode dizer para a gente relacionando esses dois lados? Uma criança não é uma lista de tópicos escritos em um livro de diagnóstico. Não, uma criança é um ser integral. Toda vez que você vai avaliar uma criança para pensar em um diagnóstico de transtorno, como o transtorno do espectro do autismo, o TDAH, você precisa de entender quem é essa criança, qual é a rotina dessa criança, como que ela vive no dia a dia, quais são as dificuldades, quais são os atrasos, quais são os dons, quais são as diferenças na forma que você espera, segundo realmente avaliações formais
de acordo com escalas validadas internacionalmente. Então, os critérios do DSM, eles são, sim, a base para a gente dar o diagnóstico e eles têm que ser seguidos. Mas a criança, ela tem que ser vista dentro do seu contexto pessoal, familiar, social, religioso e como um ser individual. Então, para que a gente chegue no diagnóstico dessa criança, a gente precisa de se conectar, ter a magia da conexão e aplicar a neurociência com afeto. Eu achei maravilhoso o que você acabou de dizer aí. Não é uma receita de bolo que eu passo a criança lá. Muito interessante. Doutora Liu, além da triagem de sinais, além dos desafios na comunicação do diagnóstico, né, em organizar o raciocínio clínico para que esse diagnóstico seja feito com assertividade, tem toda a questão relacionada à família. Ouvir a família, pais, mães e as suas angústias, acolhê-los, né, de uma maneira humana, orientar a direção que eles devem seguir. Afinal de contas, as intervenções se iniciam na consulta pediátrica. E orientar o quanto que esses pais têm um poder enorme em fazer coisas dentro da sua rotina, através do seu afeto no dia a dia. Afinal de contas, não é só encaminhar ao. O que você tem para falar sobre isso? É muito legal porque muitas vezes eu dou as capacitações, as palestras, os cursos, e a pessoa fala assim: nossa, eu já sei identificar, então eu vou identificar e vou encaminhar. Se encaminhar, Fred, muitas vezes vai ficar 2 anos na fila. Vai ficar ali um ano esperando um atendimento com um neuro, com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo, com um psiquiatra. Então, é preciso a gente entender que esse cérebro da criança que está aqui para gente, esse cérebro ele está em um desenvolvimento muito acelerado. Se você identificou um atraso, você tem que intervir imediatamente, não dá para esperar. Por que que não dá para esperar? Porque se você intervir agora, a resposta vai ser infinitamente melhor e essa criança vai desenvolver mais facilmente uma habilidade do que se você esperar, porque a neuroplasticidade, ela é decrescente, ela é alta no início da vida, então a capacidade de você ensinar e a criança aprender é muito maior lá no início da vida, e à medida que ela vai crescendo, essa capacidade vai diminuindo. Então, atraso identificado é igual intervenção imediata. Então, não é só fazer um encaminhamento, entendeu? Ah, eu encaminhei, pronto. Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer aqui agora. Orientar a rotina, orientar tempo de tela, orientar brincadeiras de qualidade, atividades ao ar livre, inserção escolar, contato com outras crianças, conexão com os pais, que os pais saiam da tela, que olhem nos olhos dos filhos, que possam entender o filho dentro do contexto, dentro da maturação cerebral e neurológica dele, que os pais possam demonstrar para essa criança como que eles a amam, de acordo com a linguagem que a criança entende o amor. Então, é a magia da conexão, é o entendimento de apoiar esses pais, porque muitas vezes, né, Fred, eles não sabem como brincar, como estimular, como interagir, porque ninguém brincou com esses pais muitas vezes, os pais não brincaram com eles, então a gente tem que dar suporte para esses pais hoje. E aí, dentro desse suporte, é interessante que a gente vê o quanto que a neurociência pode falar a respeito do desenvolvimento infantil. A gente sabe hoje, mais do que nunca, o que acontece com o cérebro quando recebe, né, estímulos positivos dentro de um caminho cheio de oportunidades para o desenvolvimento e o quanto que os médicos precisam primeiro saber sobre desenvolvimento para poder orientar a respeito de desenvolvimento. E aí eu queria que você citasse para a gente o quanto que isso de fato é importante, que os médicos saibam de desenvolvimento, entendam sobre desenvolvimento infantil à luz da neurociência e também, doutora Liu, a respeito da cartilha que vocês traduziram do CDC, o quanto que o médico pode lançar mão dela nessa orientação a respeito do desenvolvimento das crianças. Olha, enquanto eu estiver viva, eu vou lutar para divulgar a maravilha do neurodesenvolvimento infantil e do cérebro da criança. Essa é a minha missão aqui nesse mundo. Então, eu fico muito grata por isso. E para que a gente consiga identificar qualquer criança com transtorno, primeiro eu tenho que dominar o desenvolvimento típico. Eu tenho que entender como que esse cérebro amadurece, eu tenho que entender o que eu vou esperar em cada idade, qual é o comportamento habitual naquela idade. Se eu não entendo isso, eu também não consigo identificar os desvios.
Então, é essencial que os médicos entendam sobre o desenvolvimento típico, e aí a gente fez a tradução, eu e doutor Flávio, um beijo, doutor Flávio, meu grande amigo da Paraíba, a gente traduziu a cartilha do CDC, que ela fala muito detalhadamente as questões do desenvolvimento, 2, 4 meses, 6 meses, então convido você a acessar a cartilha, está no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um trabalho lindo da Sociedade Brasileira de Pediatria, com a sua preocupação em realmente transformar a vida de crianças, e eu e doutor Flávio, que podemos ter essa grandiosidade, a felicidade de traduzir a cartilha para que todos possam entender sobre desenvolvimento típico e, assim, identificar precocemente os desvios, os atrasos, os transtornos e começar a intervenção imediata para que essa criança alcance o máximo do seu potencial neurológico e seja feliz. Quando a gente cita, né, a cartilha do CDC, é interessante dizer que o profissional que atende crianças, o médico que cuida de crianças, ele tem mais possibilidades de identificar de uma maneira precisa aquilo que a criança necessitaria fazer em cada momento da sua vida. Mas também orientar questões relacionadas ao desenvolvimento, né? Do que a criança brinca, né? Se ela está dormindo ou não bem na hora certa, tempo de telas, tomar sol na cabeça, brincar ao ar livre, contato com a natureza. Então, tudo isso versa em relação ao que acontece no cérebro da criança quando ela não recebe ou quando ela recebe esses estímulos. Então, além, né, o pediatra que sabe a respeito de desenvolvimento, ele pode avaliar a criança no momento da consulta, mas ele também pode orientar questões que estão ali relacionadas a um ajuste de rotina para que essa criança possa ter um ambiente que possibilite o pleno desenvolvimento da criança, não é isso? É importantíssimo a rotina, e a gente tem perdido a questão da rotina. Com excesso de tela, tanto dos pais, excesso de tela das crianças, exposição muito precoce às telas, isso tem impactado negativamente o desenvolvimento. A perda das brincadeiras, do poder da brincadeira, a perda dos momentos de conexão, de qualidade. Então, é muito importante a gente entender. Olha, pessoal, é preciso brincar. Criança precisa de brincar. É preciso afeto. Criança precisa da magia da conexão. É preciso sair das telas. É preciso dar não, dizer não à exposição precoce às telas. Por quê, doutora Lil? Porque a gente tem visto um aumento da prevalência de vários transtornos e muitos relacionados a essa rotina inadequada no momento onde o cérebro da criança está sendo construído. E para que ele seja construído, ele precisa de estímulos positivos, de carinho, de brincadeira, de afeto, de amor e de vida de criança. Ô, doutora Lio, eu queria terminar aqui hoje o nosso podcast te agradecendo pelo trabalho que você tem feito, né? Em se dedicar parte do seu tempo, em formar profissionais, para que eles possam, né, baseado na experiência que você partilha, na evidência científica, na sua vontade de fazer o bem, para que eles possam melhorar, para que eles possam aperfeiçoar, afinal de contas, cada pediatra já traz uma porção bem grande de amor no seu coração, de profissionais que cuidam de crianças. E eu queria especialmente agradecer, claro que o seu lado humano, a sua experiência, mas essa questão relacionada aos estudos, e terminar dizendo assim, quanto que a neurociência ela é libertadora. A gente vê aí alguns absurdos que se diz a respeito do autismo, alguns absurdos, algumas fake news que são passadas por aí. Recentemente a gente viu aquele episódio lá, né, de um líder religioso falando questões absurdas a respeito de que o demônio no ventre da mãe é que causava o autismo nos filhos. Isso nos dá uma revolta diante de uma ignorância tão grande, e o povo ali de bom coração às vezes é enganado. Então, como que a neurociência nesse momento ela se apresenta como uma mãe para possibilitar que a gente não erre, para possibilitar que a gente nos eduque a nossa prática, eduque o nosso fazer. Então, queria te agradecer e dedicar a você essas palavras finais, que você também é uma mãe que nos educa, trazendo conhecimento científico, e gostaria que você despedisse aqui das pessoas que nos acompanham falando sobre isso. Primeiro eu queria falar para os líderes religiosos, para os líderes de qualquer sociedade, qualquer instituição. Por favor, para que vocês emitam algo sobre transtornos de desenvolvimento, sobre diagnósticos,
tem um suporte, um embasamento científico, porque uma criança com um diagnóstico, uma criança com um transtorno não é um castigo e não pode ser vista assim. Isso é um absurdo. Isso tem que ser realmente cortado, abolido da nossa sociedade. A gente tem que ter uma sociedade integral, uma sociedade que acolhe, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que entenda que existe sim neurodivergência e que as pessoas são pessoas, elas não são os diagnósticos, ok? Então, meu clamor é esse, por favor, compartilhem essa informação. E para vocês que são profissionais, que cuidam de crianças, procurem aprender mais, estudar sobre desenvolvimento, porque igual o Fred começou aqui, falou, a Covid surgiu, um tanto de gente teve que estudar e a gente teve que aprender. Os transtornos vêm aumentando, então não é mais agora só do neuropediatra e do psiquiatra. Todos os profissionais precisam entender dos transtornos do desenvolvimento, pois assim nós vamos propiciar o melhor para essas crianças, para que elas sejam felizes, para que as famílias tenham um caminho, uma direção a seguir, para que elas recebam intervenção de forma humanizada, de forma ética, com qualidade, com a qualidade que elas merecem. Então, que a gente cuide de seres humanos com neurociência e afeto. Esse é o propósito da capacitação e obrigada a todos os alunos que já passaram pela capacitação, que terminaram e que estão aplicando os conhecimentos, toda a experiência, toda a prática, transformando a vida das crianças. Obrigada, Fred, por estar junto, me ajudando, me apoiando nessa formação dos profissionais e obrigado você por estar aqui conosco. Um beijo para todas as crianças que passaram na minha vida e que me ensinam todos os dias. Até o próximo.